Woman, I got to say so long. I say goodbye, 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 baby. Woman. Construir um legado não é apenas uma questão de deixar um nome na história. É sobre ser um exemplo vivo, uma inspiração para aqueles que virão depois de nós. É sobre mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível fazer a diferença e mudar o mundo. Temos orgulho de ser o que somos, mudando a vida e a história de tanta gente. E hoje, eu sou o professor. Eu sou empreendedor. Eu sou pesquisador. Eu sou tecnologia. Eu sou o mundo. Eu sou arte. Eu sou cultura. Eu sou diversidade. Eu sou representatividade. Eu sou esporte. Eu sou o ritmo. Eu sou o futuro. Eu sou educação. Eu sou transformação. Orgulhosamente, eu sou a FECAP. Eu sou 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 FECAP. 121 anos. Orgulhosamente, eu sou o FECAP. Did you ever see a one-eyed woman cry? Oh, yeah. Did you ever see a one-eyed woman cry? You know the saddest thing about the woman? Tears don't come out of her just one eye. I'm gonna tell you, one-eyed woman, I'm not gonna tell you no more. Stop buying your groceries at the supermarket. Go to that same old grocery store. Oh yeah. Did you ever see a one-eyed woman cry? You know the saddest thing about the woman? The tears don't come out of her just one eye. You know a one-eyed woman to do the best she can. She searched the world over, trying to find a one-eyed man. Oh, yeah. Did you ever see a one-eyed woman cry? You know the saddest thing about the woman? The tears don't come out of her just one eye.
em junho próximo. E nós somos uma instituição histórica e estatutariamente apartidária, né? Além disso, temos aqui no nosso planejamento, nosso projeto pedagógico, a ideia de uma formação integral para os nossos estudantes. Tendo isso em mente, nós colaboramos com o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, colaboramos na organização dessa série de debates com pré-candidatos à Prefeitura aqui de São Paulo. Nós fizemos já há algum tempo, né? Definimos o critério, e o critério foi a das 3 pré-candidaturas com maior intenção de votos. Nós vamos iniciar essa série com a deputada e pré-candidata Tabata Amaral, a quem nós agradecemos muito pela disponibilidade para estar aqui conosco. Eu preciso agradecer também aqui aos nossos colegas do PNBE por mais essa iniciativa em parceria, né? A gente espera que essa série de debates contribua para a disseminação de informação de qualidade, o que não tem sido muito comum nos dias em que vivemos, e, desta forma, contribua para o bom exercício da cidadania por todos nós. Todos vocês que estão aqui conosco, muito obrigado pela participação, pela presença, e também aqueles que estão acompanhando esse evento pelos canais digitais da FECAP e do PNBE. Novamente, sejam todas e todos muito bem-vindos, tenham um ótimo evento. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Fábio Mortara, que é o atual coordenador-geral do PNBE. Por favor, Fábio. Obrigado, professor Edson. É sempre um orgulho muito grande estar aqui com vocês. Muito boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde. Esse evento de hoje é um exercício de democracia. Estamos praticando democracia, que pressupõe a diversidade, o debate, para a busca de uma cidade melhor. Representa aqui o PNBE, nascido em 87, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, reúne empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica que lutam pelo fortalecimento da democracia e pelo fortalecimento da cidadania. Em tempos de ameaças à democracia, o PNBE tem papel fundamental por ser apartidário e por buscar mobilizar a sociedade para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, e ambientalmente sustentável, e democraticamente estável, e eticamente, não é, Mário? Respeitável. Há bom tempo fazemos eventos relevantes de empreendedorismo, democracia, gestão, não é, professor Edson Barbeiro? Com a FECAP, o que muito nos honra, professor Edson Simoni, e muitos nos fortalece. O foco da atual gestão do PNBE é o combate às desigualdades, tema urgente no país e no mundo, fonte de desumanidade, de insegurança alimentar e de tantas outras mazelas. A desigualdade é uma forte ameaça à democracia. Esse é o primeiro evento conjunto da FECAP e do PNBE com pré-candidatos mais bem ranqueados nas pesquisas à Prefeitura de São Paulo. Que esse evento nos deixe mais aptos a entender a complexidade do mundo atual e nos torne capazes de construir uma São Paulo e um Brasil melhor. Passo a palavra agora para Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou trazer um pouco só do regramento que a gente vai lidar agora para aproveitar o melhor possível o tempo da Tabata. Ela vai fazer uma fala de uns 10, 15 minutos, e aí vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas diretamente a ela, para ouvir as respostas diretamente dela, tá? Para aproveitar o tempo, porque ela vai ter que sair às 18h20, vocês imaginam a correria que nessa etapa já está. Então nós vamos reunir 3 perguntas, por exemplo, e para isso há um microfone que vai correr em cada um dos 2 corredores. Tá? Então, quem quiser fazer pergunta, já vai acenando quando tiver a pergunta na cabeça, que as pessoas vão levar o microfone para vocês, tá bom? E agora eu vou passar para vocês só a mini bio da Tabata, para vocês poderem ter uma primeira ideia. Todo mundo já conhece a Tabata,
Mas Tabata Amaral cresceu na Vila Missionária, periferia do extremo sul de São Paulo. No ensino médio, representou o Brasil em 5 Olimpíadas Internacionais de Ciências. Formou-se em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. É ativista pela educação e cofundadora do projeto VOA e dos movimentos Mapa Educação, Acredito e Vamos Juntas. Foi a segunda mulher mais votada do Brasil em 2018 e logo no primeiro ano de mandato recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada. É autora do livro Nosso Lugar e foi eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Em 2022, concorreu à reeleição e se tornou a deputada federal progressista mais votada do Brasil. Já em seu segundo mandato, a deputada aprovou projetos importantes para o Brasil, como o Marco Legal do Ensino Técnico e o Poupança Ensino Médio, além de ser a presidente da Frente Parlamentar de Saúde Mental, a primeira frente que trata sobre o tema no Congresso. Então, é isso. Tabata, por favor. Obrigada, Luiz. Boa tarde. Eu vou chegar chegando e falando, tá bom? Então, vamos lá. Muitíssimo obrigada, pessoal, por estarem aqui. Fiquei muito feliz com esse convite. Queria agradecer muito à FECAP e ao nosso reitor Edson, professor Edson também, e a todo mundo que trabalha, os professores, estudantes que estão aqui. Queria agradecer também a Lari Agostini, que está ali no fundo do palco, que foi estudante da FECAP, pelo convite. Queria agradecer ao PNBE. Essa é a segunda conversa que a gente faz. Estou vendo aqui a Ana Rita novamente. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada, Luiz. Estou super feliz de estar com vocês mais uma vez. Eles já me conhecem, então sabem do combinado. Eu vim até com aquele caderninho ali, que é para anotar as perguntas que vocês vão fazer, tá certo? Então, vou tentar deixar um tempo maior para a gente poder conversar, mas queria antes poder me apresentar. Como foi dito aqui, meu nome é Tabata Amaral, estou no meu segundo mandato como deputada federal. Venho achando vantajoso dizer que já tenho 30 anos de idade, então, para os opositores que dizem que eu tenho menos, já são 30, e sou uma filha muito orgulhosa da periferia de São Paulo. Sou filha de uma baiana e de um paraibano, que, assim como milhares de pessoas, vieram para São Paulo para poder sonhar, para que seus filhos tivessem mais oportunidades. Também sou uma filha orgulhosa de uma diarista e um cobrador de ônibus que lutaram muito para formar os 2 filhos na faculdade. E se eu estou conversando com vocês aqui hoje, é porque eu tive uma professora de matemática, professora Simone, na Escola Estadual Isaltino de Melo, que é uma escola estadual da Zona Sul de São Paulo, que decidiu me apresentar ao mundo das Olimpíadas. Então, estou aqui porque a educação me apresentou todo um mundo que eu nem sabia que existia. Eu sou formada hoje em Ciência Política e Astrofísica, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas podemos falar sobre isso se vocês quiserem também. E a educação me permitiu participar de dezenas de competições internacionais, sonhar, saber que faculdade existia, participar de vestibular e, de fato, romper o ciclo da pobreza. E eu trago isso porque esse milagre que a educação operou na minha vida, de me apresentar a todo mundo que eu não sabia que existia, infelizmente, ele não acontece, não é a regra. Eu venho de um lugar em que a gente, de certa forma, vai se acostumando a abrir mão dos nossos sonhos. E aí não sei qual é a realidade de cada uma aqui, mas imagino que alguns se identifiquem. Eu cresci ouvindo muitas coisas. Uma delas é que a gente não daria para nada, que a gente seria drogado igual meu pai, etc. e tal. Mas foi só quando eu ganhei uma bolsa numa escola particular que eu descobri que existia um tal de vestibular, que eu descobri que existia a faculdade pública, que começaram a me questionar qual era meu sonho. Sou nascida e criada aqui em São Paulo, mas Parque Ibirapuera, Avenida Paulista, esses grandes shows e universidades não faziam parte do meu mundo até a educação chegar e acontecer na minha vida. E eu trago isso porque há muitos anos, o motor que me move é tudo o que a educação, as oportunidades nos trazem de possibilidades,
essa ciência do quanto a educação mudou minha vida, mas, ao mesmo tempo, uma consciência muito forte do que a ausência de oportunidade faz. Eu disse que a gente, pelo menos quem vem da periferia, vai se acostumando com a realidade que vai batendo e a gente vai abandonando nossos sonhos, porque com 13, 14 anos de idade, quando eu ganhei essa bolsa numa escola particular, por conta das Olimpíadas de Matemática, eu vi muita gente ficar pelo meio do caminho. Eu vi gente que estudou comigo, filho de amiga da minha mãe, vizinho, ser assassinado, se perder para as drogas, entrar para o crime. E sempre eu tive muito forte que eu não era diferente daquelas pessoas na essência. Até porque eu vi muita gente muito batalhadora e muito esforçada ficar pelo meio do caminho por falta de oportunidade. Eu tive um pai brilhante que me ensinou a jogar xadrez, que me ensinou a gostar de matemática, de Malbataã, que me incentivava nos meus sonhos mais malucos, mas que a gente perdeu para o crack quando eu tinha 18 anos de idade. Então eu trago isso porque a gente é a nossa história. E a minha história tem esses dois aspectos. Por um lado, esses sonhos que a gente carrega aqui em São Paulo. São Paulo é uma terra de gente sonhadora. É gente que veio do mundo inteiro, do Brasil inteiro, porque queria estudar, porque queria trabalhar, porque queria algo de diferente para si ou para seus filhos. Essa é a minha história. Mas a minha história também é o tanto que a pobreza, o tanto que a desigualdade vai minando esses sonhos pouco a pouco. Então, com 14 anos, eu fundei meu primeiro projeto social. Não era tão grande, mas era uma forma de retribuir aquelas oportunidades que eu estava tendo, que é o Projeto Voa. Passei a ir para a escola pública, dar aula de matemática, astronomia, ensinar o que eu estava aprendendo, e eu brinco que eu não parei nunca mais. Já fui professora de escola pública, privada, projeto social, comentarista de rádio de educação, fiz pesquisa na área, trabalhei em secretaria de educação, fui para a Índia, eu vou resumir bem essa história, trabalhei numa empresa na área de educação, mas sempre com essa ânsia de como é que eu respondo para essa desigualdade toda? O que é que eu faço com essas oportunidades que eu tive? O que é que eu digo para quem está do meu lado, dando tudo de si, mas não teve essas mesmas oportunidades? Talvez algumas pessoas me entendam aqui, é muito legal, é muito especial ser o primeiro da família, da comunidade, a fazer esse tanto de coisa. Talvez seja o caso de alguns de vocês. Eu sou a primeira da minha família a terminar o ensino médio, a fazer uma faculdade, a sonhar, a ser dona do seu destino. Mas eu não fico feliz de ser a única. E eu quero que essa trajetória extraordinária, ela dependa menos da sorte e das oportunidades muito únicas que eu tive. Então, nessa minha trajetória, eu fui sendo forçada a cada vez olhar mais para a política. A gente está agora num prazo muito especial, que é o prazo para quem tem menos de 18 anos, então quem está com 15, 16, 17, poder tirar o título de eleitor. E quando eu estou falando com jovens numa escola, eu sempre me coloco naquele lugar de quem cresceu detestando política. Eu venho de uma região de São Paulo, pertinho da represa Billings, Pedreira, Cidade Ademar. Não estou vendo muitas reações. Boa. Depois de Interlagos, depois da CUPC, entra Yervante Alvarenga. Se localizaram? Tá bom. Grandiosa Vila Missionária. E nesse lugar do qual eu tenho tanto orgulho, a política que é apresentada para a gente é a pior possível. É a política da compra de votos, é a política que se relaciona com o crime organizado. Então, eu nunca quis chegar perto disso. Porque na minha casa era assim, política é coisa de bandido, fique longe. E aí demorou, de fato, para eu querer me engajar, fazer parte de um movimento partidário, juventudes, movimento estudantil, porque eu fui ensinada que aquilo não era para mim, aquilo era para eles que estavam fazendo muita coisa errada. E aí foi uma longa trajetória para eu, inclusive, aprender sobre política. Eu saí da escola pública e da escola privada com bolsa sem saber o que estava na Constituição, sem saber o que fazia um vereador, sem saber o que era esquerda e direita. E aí a gente se questiona, mas como é que a gente vai contestar, como é que a gente vai participar se a gente não tem essa formação na escola? Eu sou uma grande defensora de direito cívico, de formação cívica, e isso não tem nada a ver com esquerda ou direita. Acho que vale dizer. E aí, nesse nosso pleito que a gente está, tire o título de eleitor, o prazo é 8 de maio, venham participar, a política é sobre a gente. Uma das principais barreiras que eu enfrento é essa. Como é que a gente vira para quem sempre teve contato com o que há de pior na política e a gente diz, ó, tem espaço para boa política. Vem fazer parte, vem dar a sua opinião.
E nessa minha jornada, o que fez muito sentido para mim foi ter muita clareza do porquê da política. Eu cheguei na política por conta da educação. Foram esses meus périplos e aventuras e movimentos e protesto, que eu já dei muito trabalho para muito político, que eu fui aprendendo que é sobre a gente. E a gente olha muito, nossa, mas fulaninho está lá há décadas. Sim, mas fulaninho não viveu o que eu vivi. Fulaninho não estudou numa escola pública, não pegou ônibus lotado, não sabe quais são minhas necessidades. Se a gente não estiver lá ocupando com a nossa voz, com o nosso diploma de realidade, não vou nem entrar no mérito de certo, errado, esquerda, direita. Eu vou entrar no mérito de nossas pautas não viram pauta. E foi por isso que eu comecei a olhar para a política. Porque eu estava lá, fazendo movimento social, trabalhando em Secretaria de Educação, falando de educação, mas sempre dependendo de quem estava com a caneta na mão. Sempre dependendo de quem estava lá tomando decisão por mim. E quando eu decidi ser candidata pela primeira vez, lá em 2018, eu tinha certeza que eu não ia ser eleita. Eu brinco, se falam que eu tenho cara de menina hoje, imaginem 6 anos atrás. Era mais grave a situação. E aí eu cheguei e falei, não, mas vou ser candidata, por que não? E eu tinha um trabalho muito sólido na educação há mais de 10 anos, mas que era muito nichado. Mas foi com essas pessoas que a gente fez campanha. Tive 5.000 voluntários, uma coisa que a gente não tinha visto no Brasil até então. Fiz muita campanha de rua e fui eleita com 250 mil votos, um pouquinho mais, 264.450 para ser exata. E aí eu cheguei no Congresso Nacional e ninguém entendeu nada. Quem é essa menina? É filha de quem? É casada com quem? Esse seu Amaral é de alguma família importante? E eu dizia, importante para mim. Vem de Açu, no sertão da Bahia. Mas para você não vai ser importante, não. E não sou casada com ninguém. E não tem ninguém por trás. É essa história que eu tenho. E é muito fácil para essas pessoas olhar para mim. Eu brinco, né? Eu não sou muito alta, tenho cara de menina, tenho a voz mansa. E as pessoas não enxergam a nossa história. Não enxergam a nossa força. Mas também elas se surpreendem. Eu tenho um amigo que fala, o problema da Tabata é que a aparência não combina com o que vem depois. Aí o pessoal é meio pego de surpresa. E foi isso que aconteceu, porque, com muito respeito, eu tinha muita clareza do porquê estar lá. E eu acho que as melhores lideranças políticas, elas estão lá por uma causa. A luta contra o racismo, a pauta ambiental, a pauta do empreendedorismo. Quem sabe o porquê de estar na política não se perde. E eu sabia, eu estava lá porque eu acredito que a gente precisa lutar pela nossa escola pública, que o caminho é a educação. E aí eu comecei, enfrentei ministro, alguns, enfrentei a liderança partidária e fui me posicionando do jeito que eu sou, que não é para dizer que é melhor, que é pior, mas coerente com o que eu acredito. Uma visão social que é conciliada com o fiscal, o diálogo acima de tudo. Passou a eleição, desmonta palanque, a gente está lá para conversar com absolutamente todo mundo. Porque quem escolhe o meu interlocutor com quem eu estou falando não sou eu, é o povo. E a gente tem que respeitar isso. E fui, conversa com um, conversa com outro, confusão, lutando por coisas que eu achava concretas. Eu não fui eleita pelas redes sociais. E já fui cancelada pelas redes sociais algumas vezes. Mas é porque eu sabia por quem eu tinha sido eleita. Eu sabia o que me movia. E comecei a fazer discussões que eu considero óbvias, mas que não tinham sido feitas ainda. Apresentei um projeto para a gente ter absorvente nas escolas, que é uma pauta que eu compartilho com a Lari, que está aqui. Muita gente se escandalizou. Menstruação é um tabu no Brasil. Como assim eu ousava falar a palavra menstruação? Como assim eu ameaçar? Eu queria explicar para as pessoas que de cada 4 meninas, uma já tinha perdido a aula por falta de absorvente. Eu ouvi todo tipo de absurdo. De TV, em rede nacional aberta, até a rede social. Mas quem estava na ponta sabia da importância da gente ter absorvente nas escolas. E isso foi construindo apoio do pastor ao padre, da mãe ao professor, de dizer, o que ela está falando não é besteira. A gente sabe que as meninas perdem a aula mesmo. E passaram-se 3 anos, inclusive meu projeto foi vetado, mas a gente conseguiu derrubar o veto, e hoje você chega numa escola pública aqui em São Paulo e tem absorvente. E a gente está começando uma discussão sobre algo que é biológico, é natural, não deveria causar esse pânico todo que causa. Outra pauta, vacina de professor. Veio a pandemia e queriam dizer para a gente que tinha aula online na favela. Não tinha. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha mesa, não tinha absolutamente nada. E eu levantei um debate para que os professores fossem vacinados primeiro,
para que a gente pudesse fazer um debate de volta às aulas seguro. Quem estava lá, sentado no seu computador, não entendeu, mas quem estava na favela entendeu. E a gente conseguiu, conversando da esquerda à direita, fazer isso. Trabalhei lá pelo Marco Legal do Ensino Técnico. Esse não me deu voto nenhum, mas é um dos projetos que eu tenho mais orgulho, que é a gente equalizar o ensino técnico ao ensino superior. Por que é que a gente tem essa falácia, essa mentira de que o ensino técnico é menos, é para pobre, e a faculdade é mais, é para rico? Porque se eu puder ser muito sincera com vocês, o mais pobre hoje não está nem terminando o ensino médio. E eu já vou falar sobre isso. E eu vi isso dentro de casa. Meu irmão tem 2 formações técnicas. Não passou no vestibular de cara, porque não teve uma aula de química na escola pública durante todo o ensino médio. E quando passou numa faculdade pública, não pôde reaproveitar nada do que ele tinha aprendido. E para um jovem da periferia estar numa faculdade em tempo integral por 5 anos, é muito difícil, é muito sacrifício. E eu fui lá, trabalhei nesse marco, vai começar a valer daqui a alguns meses, é importante vocês estarem atentos, não dá muito voto, mas eu acho transformador, que é a gente poder ter um sistema em que a gente vai combinando esses créditos. O futuro da educação não é você fazer o vestibular, fazer um curso por 5 anos e nunca mais voltar para a carteira. O futuro da educação se chama conhecimento ao longo da vida, aprendizado ao longo da vida. A gente vai ter que aprender a organizar as aprendizagens em blocos, porque o que você aprende no ensino médio vai se somar com o que você aprende no curso técnico, que vai se somar com o que você aprende numa faculdade e numa pós, e essas coisas têm que estar combinadas. Então, a gente conseguiu trazer esse reaproveitamento de crédito, uma coisa que vários países não fizeram ainda. A gente conseguiu trazer avaliação para ensino técnico, é a única modalidade que o Brasil não avalia, e a gente conseguiu trazer a necessidade do Brasil ter uma política nacional de ensino técnico. Mais da metade dos jovens dizem para a gente, eu gostaria de ter formação técnica. Você pega na Europa, mais da metade dos jovens tem formação técnica, que é 11%. E a gente acha que a gente sabe mais do que o jovem, é ele que tem que dizer se naquele momento ele quer fazer uma faculdade ou um curso técnico. E se ele quer fazer um e depois o outro, isso é válido também. O que não dá é para a gente achar de boa, normal, o jovem da periferia subir numa bicicleta sem formação no ensino médio para ganhar menos de um salário mínimo. É isso que não está ok, é isso que a gente tem que enfrentar. E aí um projeto que talvez seja o projeto mais estruturante que eu aprovei é o Pé de Meia, que vem para dialogar com tudo isso. Eu só estou aqui hoje porque durante o ensino médio, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, eu tive professor que pagou meu alimento, meu transporte, computador, livro, que entendeu que, no meu caso, só a bolsa de estudos não era suficiente. Mas eu também tenho histórias em casa da minha mãe, que largou o ensino médio quando engravidou de mim, do meu pai, que largou o ensino fundamental quando teve que trabalhar. E essa proposta, que é a poupança ensino médio, vem para responder a esse aumento da evasão que a gente viu na pandemia. Eu apresentei esse projeto no comecinho de 2020, um projeto construído com economistas renomados, que olhou para as melhores práticas do Brasil e do mundo, que é literalmente você criar um incentivo financeiro para nenhum jovem desistir da sua educação. São 2,5 milhões de jovens que já receberam a segunda parcela, e o que a gente está dizendo é, se você é de baixa renda, está no ensino médio público e tiver uma boa frequência, você vai acessar R$200 por mês. Sabe por quê? Porque às vezes é aquele dinheiro que você vai levar para casa, que você vai pagar uma passagem. E aí, o que é mais interessante do projeto, para cada ano que você termina do ensino médio, são R$1.000 depositados numa poupança, que é sua, mas que você só pode acessar no final do ensino médio. Para quê? Para o que você quiser. Para fazer um curso, para pagar uma faculdade, para se manter num curso, para abrir um negócio, para a gente romper o ciclo da pobreza onde ele é maior. A gente é um país em que a maior concentração da pobreza está entre crianças e jovens. Não é à toa que essa pobreza ela vai repercutindo. Não é à toa que é tão difícil romper o ciclo da pobreza de uma geração para uma geração. E a gente fez conta para fazer esse projeto. Para cada R$1 que a gente coloca na poupança ensino médio, são 7 que voltam para a sociedade. Por várias razões, professor. E trazendo só uma. A gente no Brasil tem um cenário em que quem não termina o ensino médio vive 4 anos a menos. Vocês sabiam disso? É ciência. Você compara quem termina e quem não termina. No Brasil, quem não termina ensino médio tem mais chance de ser preso,
tem mais chances de ter uma doença grave, é menos produtivo e vive 4 anos a menos. Ou seja, faz sentido do ponto de vista de custo-benefício econômico a gente dar esse recurso agora, e não só quando a pessoa é mais velha, para ela não desistir da educação e conseguir se formar. Todo mundo ganha. E queria eu que toda a política pública fosse feita desse jeito, fazendo análise de custo-benefício, que a gente é nerd e gosta disso, olhando para experiências e calculando o impacto. Eu já falei demais, mas eu queria trazer um pouco do que eu consegui fazer como deputada federal, e aqui falando menos como pré-candidata a prefeita, já vou falar disso, mas porque, de novo, eu acho que é muito fácil olhar para quem está chegando e não vem de família política, e não vem de família de tradição, e etc. e tal, e falar, não vai conseguir fazer nada. Vai ser lá do baixo clero. Não é verdade. Não é verdade. Porque a parte mais difícil, eu sempre digo, da minha vida eu já fiz. Ir para a faculdade 4 dias depois que eu perdi meu pai para o crack. Você continuar sonhando quando está todo mundo te dizendo que não é para você. Continuar sonhando quando você está com medo da fome, da chuva, com os pais desempregados, isso é muito mais difícil. Mas se a gente chega até aqui é porque a gente tem força. É porque a gente consegue sonhar apesar disso tudo. Então, eu só queria fazer esse à parte para aproveitar a oportunidade, porque eu acho que a gente precisa ocupar esse lugar por conta da vivência que a gente tem. Eu sou uma grande defensora da gente ir atrás dos nossos diplomas. Para quem vem de baixo, sonhar se formar é um ato revolucionário. Mas eu também sou muito defensora da gente olhar para o saber da ponta. Juntar o saber da academia, dos estudos, com o da vivência. Porque quem anda de transporte público todo dia tem muito a dizer sobre o transporte público. Não é só quem estuda essa pauta, não. E aí, olhando agora para essa disputa, que é o tema da nossa conversa, eu estou hoje como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo por 2 razões principais. A primeira delas é que eu quero ser ponte. Ponte entre uma periferia e um centro que habitam 2 cidades que não se parecem em nada. A gente vive em 2 São Paulos. Alguns de nós transitamos pelas 2. Mas a verdade é que tem uma São Paulo que não perde para a cidade do mundo nenhuma, com restaurante, show, universidade, mas tem outra que está morando no meio do córrego, sem acesso à creche, sem poder sonhar, levando 4 horas para chegar no trabalho. Não dá para a cidade mais rica do país estar tranquila com essa desigualdade toda. E não dá para você ser ponte se você não conhece de verdade o que está nos 2 lados. Mas eu quero ser ponte também, entre esquerda e direita, porque eu acho que os 2 lados têm grandes contribuições a fazer. Eu sou uma defensora, assim, irrefreável da escola pública de qualidade, da saúde pública, da segurança pública, mas eu acho que a gente tem muito a ouvir de quem entende sobre desburocratização. Eu acho que a gente, inclusive, que se entende como defensores da democracia, deveria lutar por um Estado mais eficiente. Porque se a gente não faz conta, se a gente não consegue cortar custo, a gente fica sem dinheiro para investir nessas áreas que eu citei. Eu acho que a gente consegue, e esse é o único caminho, conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento ambiental, com a sustentabilidade. Eu acho que não é só um lado do espectro político que tem que falar de combate à corrupção, não. Então, eu acho que a gente está precisando sair um pouco dessa dicotomia tão rasa, em que você escolhe uma palavra e você tem que assinar embaixo de tudo o que está dela. Não importa se faz sentido ou não. Mas também ser ponte, não só, de novo, entre centro e periferia, esquerda e direita, mas ser ponte entre a academia e quem está na ponta. E eu vou trazer só um exemplo. Uma das minhas principais bandeiras é a gente acabar com o corte de água que existe toda noite na periferia. Toda noite quem mora na periferia fica sem água, essa é uma realidade que a minha família enfrenta. E eu me lembro de uma reunião que foi muito exemplificativa para mim, em que eu cheguei numa reunião com a Sabesp, falei, olha, eu estou aqui para lutar contra isso. E eu ouvi que isso não era verdade, que não existia corte de água na periferia. E aí eu pensei, minha gente, se quem está dirigindo a Sabesp não sabe disso, imagina as demais pessoas. Isso é diploma de realidade. A luta para ter absorvente na escola é diploma de realidade. A luta pelo pé de meia é diploma de realidade. E a gente tem que ter humildade de entender que quem está lá, mesmo sem ter estudado, tem muito a nos ensinar. E aí, quando eu chego nessa disputa, que é uma disputa que eu acho que conta com muita apatia das pessoas ainda, eu tenho uma missão de vida, que é fazer a gente voltar a sonhar. Essa cidade de sonhadores não está sonhando. A gente deixou de ser referência em absolutamente tudo. Nosso trânsito, caótico, para dizer o mínimo.
Segurança, sofri uma tentativa de sequestro no centro, no ano passado, alguns meses atrás, perdão. Minha mãe teve o bilhete único roubado, relatos diários que eu escuto de gente passando por assalto no ponto de ônibus, perdendo o celular quando está no trabalho. A gente tem que ter algo a dizer sobre isso. A gente não pode achar que é normal e que a gente vai se murar e que a gente vai parar de usar o celular e que é isso mesmo. Vamos falar de educação. Cidade mais rica da América do Sul, mas que não ocupa nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro lugar. A gente tem uma rede municipal que passa mais da metade das crianças de ano, 60% sai do segundo ano sem saber ler e escrever. Eu adoraria vir aqui falar com vocês sobre escola em tempo integral, sobre a importância da gente abrir a escola de final de semana, sobre a importância do esporte e da cultura nessa formação integral. Mas se a gente não resolver a questão da alfabetização, todo o resto é mentira. Porque a aula de história vira aula de chinês, a aula de, sei lá, biologia vira aula de chinês. E a gente, de novo, tem uma rede em que mais da metade das crianças não estão sendo alfabetizadas quando deveriam. Então, só pincela algumas coisas, porque eu realmente acho que o principal desafio dessa disputa esse ano não é a polarização, não é a divisão, não é nada disso. É essa grande apatia que a gente está vivendo. Das pessoas, de novo, e a última vez que eu falo isso, estarem na cidade mais rica da América do Sul e acharem que está tudo bem a forma como a gente é tratado. Que está tudo bem o caos, o abandono que está essa cidade. Que está tudo bem a gente ter 50 mil pessoas na rua, sendo que 5 mil delas são crianças. Que está tudo bem as oportunidades não chegarem, porque aí deixa de fazer sentido ser São Paulo. As pessoas não estão aqui vivendo nesse caos, tudo junto e misturado, se não for para ter acesso a bons empregos, para conseguirem vir com segurança, conseguirem sonhar. E não é à toa que mais da metade de quem mora hoje em São Paulo, se pudesse, sairia de São Paulo. Esse é um dado que me entristece, que me revolta, mas que passa por a gente enfrentar essa apatia. Se a gente não for capaz de enxergar as possibilidades de São Paulo, se a gente não for capaz de se comparar com as grandes metrópoles do mundo, a gente não vai ser capaz de eleger alguém que de fato se comprometa com isso. A gente não vai ser capaz de enfrentar o status quo. Então, mais do que ser uma candidata, uma pré-candidata, que quer ser alternativa à polarização, que quer fazer o diálogo entre periferia e centro, eu espero ser alguém que traz esperança de volta. E que dá um chacoalhão e fala, meu filho, acorda. Acorda. São Paulo não pode só ser uma cidade em que a gente vai continuar a última eleição nacional. Ah, vamos votar em A porque a gente não quer B. Vamos votar em B porque a gente não quer A. Tá, e A e B defendem o quê? A e B vão fazer o quê pela educação? A e B vão fazer o quê pela pauta ambiental? Vão enfrentar as enchentes como? Qual é o time? Como é que eles vão enfrentar a questão da Cracolândia? Eles têm compromisso com a pauta da saúde mental, que para mim é uma pauta de vida. E a gente está lá no Congresso Nacional com a primeira bancada da história da saúde mental, dizendo que depressão não é frescura, que dependência química é doença. E tem que ser tratada como doença. E querendo dar uma resposta em uma cidade que tem 1.500 leitos de psiquiatria. São Paulo tem 12 milhões de habitantes. E 1.500 leitos de psiquiatria entre público e privado. Eu acho que eu já deixei clara a situação para vocês, mas eu espero cumprir um papel de trazer boas provocações. No sentido da gente acordar. Da gente entender que a gente pode e a gente é muito mais. E da gente entender que para construir, você tem que saber juntar. Você tem que saber ser ponte. Você tem que saber dialogar. E o prefeito, a prefeita de São Paulo, tem a obrigação de trabalhar com o governador do estado, com o presidente da república, desmontar palanque e garantir que a gente está avançando e que a gente está indo para frente. E eu espero que nessa nossa cidade, que já sofreu tanto com gente que usou a eleição municipal como trampolim eleitoral, a gente consiga eleger pessoas, de forma geral, comprometidas a ficarem aqui 8 anos cuidando da nossa cidade, porque esse é o meu compromisso. Então, aproveitar que eu estou falando para uma turma mais jovem, para convocar vocês a estarem nesse lugar. Quem não tem o título, tirar o título de eleitor, o prazo é dia 8 de maio. Entender que a eleição é sobre a gente, que as nossas pautas têm que ser priorizadas e que trazer um pouco de renovação, de inovação, não faz mal para ninguém. A gente tem uma cidade que vive décadas atrás, que tem um contrato, só para dar 2 exemplos, de buraco, em que a empresa que tampa mais buraco ganha mais dinheiro. Vejam só que negócio mais mal desenhado. O incentivo criado é para você ter mais buraco, né? A gente deveria estar pagando por rua bem mantida.
Uma cidade que ilumina a rua e não o pedestre. Uma cidade em que 40% dos postes se queimarem hoje, ninguém fica sabendo. Uma cidade que não tem dado em tempo real de trânsito. Para quem já foi para a Baixada, vocês lembram daquela operação da Anchieta, da Imigrantes, que muda a via para você poder ir de uma direção para outra? São Paulo não consegue fazer isso, porque a gente não tem informação em tempo real de tráfego. Esse é o nível de não digitalização do quanto a gente está no passado. A gente não consegue pedir uma poda de uma árvore por WhatsApp. A gente tem pessoas que ficam meses e anos na fila por um exame e quando fazem o exame, não conseguem um retorno. Mais da metade dos exames que são feitos em São Paulo não são vistos por nenhum profissional da saúde. Vocês sabiam disso? Então, só para dizer, minha gente, que também trazer algumas ideias diferentes, questionar a forma como as coisas são feitas, pode fazer muito bem a uma cidade com tanto recurso, tanta riqueza e tanta inteligência como a nossa. E aí, finalizo aqui. Ontem, dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, a gente fez um evento muito bonito, Lari estava lá com a gente, lançando 35 grupos de trabalho, que estão olhando para os dados, olhando para as melhores soluções e escrevendo o nosso plano de governo. Para quem estiver curioso, dá uma olhada nas redes sociais, porque a gente juntou um time de ministeriáveis. Não sei se vocês conhecem as pessoas, mas que tem de Luciana Temer, a Floriano Pêssaro, a Cláudia Cochim, a Leandro Piquet, juntando o conhecimento da academia com o conhecimento da rua, porque a gente acha que São Paulo é desse tamanho. Se não tiver tamanho para ser ministro, não pode ser secretário de São Paulo, não. A cidade mais rica, maior do nosso país, precisa ser farol, precisa apontar a direção. Então, isso é um pouquinho do que me move, do que me trouxe até aqui, de como que a gente está construindo. Eu espero não ter falado demais, falei um pouquinho, mas prometo que serei mais sucinta nas respostas. Muitíssimo obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. A vocês. Vocês me ajudam? Então, sentar. Combinado. Eu deixo esse microfone com alguém? Queria muito te agradecer, Tabata, pelas palavras inspiradoras e também muito informativas. Não gastou muito tempo, não. Eu estava lá muito atento na sua fala, tenho certeza que todos e todas também. Então, vamos ocupar bem esse tempo, dando espaço a que vocês todas e todos possam fazer perguntas. A Carol aí está rodando o microfone. Quem é que começa aí? Fala. Quem é que está? Quem? Opa, por favor. Boa tarde, meu nome é Lucas Ribeiro, eu faço economia aqui na FECAP. Minha pergunta para a candidata, primeiro dizer que eu sou um eleitor dela, votei nas últimas eleições e apoio também a candidatura dela. Eu concordo com você que o principal problema da cidade hoje é a desigualdade social e a cidade já teve alguns projetos que revolucionaram nesse tema. Na minha opinião, o principal foi a criação do CELS pela prefeita Marta Suplicy, que foi um projeto que realmente revolucionou as periferias de São Paulo. E eu quero saber da candidata se você tem em mente também um projeto concreto que com toda a sua experiência na área da educação, sendo a sua principal pauta, tanto que também seja isso vai realmente mudar a educação de São Paulo, algum projeto que realmente impacta na vida das pessoas. Obrigado. Está anotado, eu já respondo, tá bom? Oi, Tabata, eu sou o Matheus, aluno de Relações Internacionais aqui da FECAP também. E pegando o gancho disso que você trouxe para a gente sobre a participação do jovem na política, saiu recentemente um estudo do Globo falando que nesse ano a filiação partidária dos jovens entre 16 e 24 anos foi a menor da década. E a gente tem visto aí nas candidaturas uma grande presença de candidatos, na verdade uma deficiência de candidatos mais jovens, né? E eu digo isso não tanto só no legislativo, mas principalmente para o executivo. E a gente tem ótimos exemplos de ótimas gestões feitas por candidatos, né, por mandatários jovens dentro do nosso país, inclusive o João no Recife é um ótimo exemplo, a sua própria pré-candidatura. E eu queria saber de você o que você vê
o que precisa, o que falta ainda para a participação do jovem nessa parte de estar ativamente na política, seja concorrendo, se filiando, o que a gente está faltando ali para ter essa participação maior e ocupar esses espaços dentro de mandatos, dentro de, enfim, gestões públicas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tabata. Eu me chamo Ana Luísa, sou estudante de Publicidade e Propaganda aqui no curso da FECAP. E em uma das aulas de Economia com o Prof. Alan, que ele está até ali na frente, a gente comentou sobre a mudança do Palácio dos Bandeirantes, né, localizado no Morumbi, para o centro de São Paulo. Você acha que isso realmente traria alguma diferença? Traria o convívio dos candidatos mais com a realidade da população? Ou você acha que, né, algo assim? Eu respondo e a gente pega mais 3, pode ser? Beleza. Eu não peguei se é Luca ou Lucas. Luca, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu estou há algum tempo nessa pré-candidatura, foi conversar com os últimos ex-prefeitos que nós tivemos. Conversei com a Erundina, com a Marta, com a Haddad, com o Kassab, com o Serra, com o Dória, e eu fiz isso porque a gente não parte do zero. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa humildade, porque o Brasil sofre muito com isso de você eleger alguém que sai ou mudando o nome de tudo, ou tentando fazer tudo do zero, termina a gestão e não consegue fazer nada, sendo que a gente tem bons projetos que poderiam ser expandidos e fortalecidos. E com certeza o CELS está nesse pacote. A gente tem hoje 56 CELS na cidade de São Paulo. O prefeito atual se comprometeu a entregar 14, não vai entregar nenhum. E acho que se a gente quiser dar todo o potencial que o CEL tem, a gente tem que fazer 2 coisas. A primeira delas é a gente retomar os CELS. Os CELS viraram grandes cabides eleitorais. O que é isso? Locais, para quem não sabe, no CEL a gente tem anfiteatro, tem piscina, tem escola, é um oásis mesmo. Mas se a gente entrega da direção, a limpeza, todos esses cargos para pessoas indicadas por lideranças políticas, o CEL deixa de ter projeto. E aí o que está movimentando a agenda do CEL não é o desejo da comunidade, é empregar aquelas pessoas para te reelegerem na próxima. Então, se a gente não entende como estruturante o potencial que o CEL tem, e a gente não retoma para a cidade com projetos robustos de cultura, esporte, empregabilidade, o CEL pode ser uma embaixada na prefeitura naquela comunidade. Mas a gente tem que ter projeto, tem que ter visão, que é uma coisa que a cidade não tem hoje. E a segunda coisa é que o CEL ele tem que ser a sementinha que cria toda uma transformação no entorno. Então, se o CEL está lá, mas na frente tem um córrego poluído, ou tem pior, um córrego que alaga e que faz com que as pessoas vivam com ratos, como elas vivem na minha comunidade. Se a gente não está lá ouvindo a comunidade, fazendo investimento de infraestrutura, levando urbanização de favela, fazendo os mutirões, trazendo vida a partir do CEL, o CEL também sozinho não dá conta. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa minha trajetória, é que educação de fato é o principal motor, mas sozinho, só com educação a gente não supera a pobreza, não. Saneamento básico tem que estar lá, olhar para a saúde mental, olhar para a empregabilidade. Então, sobre os CELS, o que eu diria é, a gente tem um ponto de partida maravilhoso, mas que hoje não pertence à sociedade e que tem que ser utilizado para, a partir dali, a gente promover toda uma transformação do entorno. E aí, falando como ex-aluna de escola pública, toda vez que eu entro numa escola, a primeira coisa que eu faço é pedir para ir ao banheiro. E quando eu vejo que a porta está quebrada, que o banheiro está todo pichado, que não tem porta às vezes, que não tem papel higiênico, eu tenho certeza que aquela não é uma boa escola. Porque a gente que vem de baixo merece o melhor. E eu acho que o CEL trouxe esse conceito com a Marta e a gente está perdendo isso. O equipamento público tem que ser o mais bonito, o mais organizado, banheiro igual de shopping. Porque é isso que nossas crianças merecem. Porque na hora que a gente entrega qualquer porcaria para elas, o que a gente está dizendo é que o futuro delas é qualquer porcaria. E isso a gente não pode admitir. Em relação à pergunta do Matheus, Matheus, eu tenho um desafio grande de desconhecimento na cidade, então larguei a disputa com 6% de intenção de votos,
Bati 10, bati 15 semana passada, então estou me apresentando, estou crescendo, mas uma coisa que eu sempre tive é que no público mais jovem eu lidero, desde a primeira pesquisa. E eu trago isso porque eu acho que o que falta para as nossas juventudes quererem ocupar a política é representatividade. E eu falo isso como mulher também. Se eu olho para um Congresso Nacional e eu não vejo ninguém que me parece minimamente comigo, eu vou ter certeza que aquilo não é para mim. Tem um dado muito legal de um estudo brasileiro que mostra que quando você elege mulheres prefeitas aqui no Brasil, mais meninas tiram título de eleitor. Então, não é, o problema todo não é esse, mas acho que é uma parte importante. Se a gente não tem negro, não tem mulher, não tem diversidade na política, a gente, mesmo no subconsciente, acha que aquilo não é para a gente. E se a gente não está sendo ouvido, para que falar, sabe? Então, acho que eleger uma turma diferente, diversa, é um bom primeiro passo para a gente engajar mais as pessoas. E aí também, eu brinco muito, né? A principal coisa que me apontam de culpa é ser muito jovem. É porque não tem outra coisa para falar também. Mas eu sempre respondo, se esse é um problema, não se preocupem, todo dia eu estou resolvendo ele um pouquinho. Só para dizer, gente, que o problema não é ser jovem ou velho demais. O problema é ser cabeça dura. O problema é achar que as coisas têm que ser do jeito que elas estão hoje. O problema é não ter humildade para ouvir as pessoas, para construir junto. O problema é não saber entregar, é não ter compromisso com o resultado. No dia que idade for um problema, no Brasil a gente vai estar bem. Hoje a gente tem outros problemas para a gente poder enfrentar. E aí, sobre a pergunta da Ana Luísa, eu tenho uma visão muito forte de urbanismo social, que eu posso resumir dizendo que prédios sozinhos não mudam nada. Para a gente recuperar o centro de São Paulo, a gente vai precisar de muitas coisas. E acho que ter a sede de governo, do governo estadual, ter milhares de servidores circulando ali pode ser um bom primeiro passo. Mas se essas pessoas vão para lá e voltam para suas casas e as noites continuam vazias, não vai mudar nada. Se os mais pobres não conseguem acessar uma moradia com segurança no centro, não vai mudar nada. Se a gente não olha para a iluminação, para o lixo que está se acumulando, não vai mudar nada. Então, quando a gente fala desse debate da mudança do Morumbi para o centro de São Paulo, tem uma frase de uma música que diz, tudo pode acontecer, inclusive nada. Esse é o questionamento que eu tenho. Esse tanto de dinheiro que está sendo mobilizado só vai dar em algo se ele for articulado com outras políticas públicas. Por exemplo, a gente tem inúmeros prédios públicos que já estão de posse do poder público, endividados, abandonados, que poderiam estar sendo transformados em habitação social ou em projetos de aluguel social. Porque se a gente não popular o centro de São Paulo de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, não resolve. Se a gente não entender as vocações do centro de São Paulo, uma vocação no audiovisual. Se tem alguém que pode ter uma Broadway, é a gente, aqui em São Paulo. A vocação de tecnologia que a Santa Efigênia tem. A gente não tem nenhum programa robusto de crédito para aproximar startups do conhecimento da academia. Então, se não olhar para o emprego que está sendo gerado, para o que está movimentando a rua à noite, para quem está morando, para quem está estudando, não vai resolver de nada, vai ser dinheiro perdido. Agora, se tudo isso for articulado e a gente entender que as cidades precisam estar vivas para estarem seguras, aí eu acho que pode ser um pontapé, pode ser uma boa catálise, usando um termo da química, para a gente começar a promover essa transformação. Então, eu estou com um grande ponto de interrogação. Tudo ou nada, depende se tiverem essa visão. Fiquem à vontade para discordar, desculpem até a sinceridade, mas é porque eu já vi muito projeto jogar milhões, bilhões de reais no centro de São Paulo, mas por não ser articulado com outras políticas públicas, não dá em absolutamente nada. Vou anotar mais 3 aqui. Tá. Boa tarde, Tabata. Eu sou o Pedro, faço RP aqui na FECAP. Embora não seja eleitor da pré-candidata, eu acompanho o trabalho dela, porque eu acho que é importante a gente ver esse lado. Além dos nossos candidatos, nós precisamos acompanhar os outros também. E, indo nesse sentido do centro, eu gostaria de saber quais são as suas expectativas para lidar com a situação da Cracolândia, porque, como uma pessoa que trabalhava até mês retrasado na região central, de fato, ali onde está o foco da Cracolândia, a gente vê como os comerciantes do local estão sitiados. Então, eu queria saber como a senhora pretende lidar, se a senhora também vai levar em conta que, além de um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública. Então, eu gostaria de saber as suas propostas nesse sentido. E obrigada desde já.
Boa tarde, me chamo Gabriel, sou estudante de Relações Internacionais aqui mesmo na FECAP. Queria parabenizar a Tabata, né, pelas propostas que foram ditas aqui para nós, esclarecidas também, mas os meus questionamentos, na verdade, são mais para a área política agora, né? Você foi reeleita, na verdade, e está com mandato de deputada federal até 2027. Porém, você vai estar até então saindo nesse período para se candidatar a prefeita do estado de São Paulo. Queria que você comentasse um pouquinho mais com a gente sobre essa sua saída e até mesmo dizer para a gente, esclarecer quem vai ficar no seu lugar, quem vai ser o seu suplente até então como deputado federal, né? E o meu outro questionamento também é porque agora nós vimos sair uma notícia na Veja que o candidato Ricardo Nunes ele é apoiado pelo atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas. E eu queria saber como que seria essa suposta relação quando, se possível, se acontecer de você ser eleita, como que seria essa relação com o Tarcísio Freitas, o governador de São Paulo atual? Queria agradecer desde já a pergunta. Pergunta não, né? A oportunidade da pergunta. Eu sou Rafael Borges, sou aluno do 3º ano, né, do técnico de comércio exterior. E, assim, a senhora falou do plano do pé de meia, a situação das escolas públicas atuais no Brasil, só que eu queria saber se, tipo, isso não é meio contraditório com o seu voto a favor dessa PEC que teve, que vai congelar o salário dos professores até 2036. Assim, essa PEC não existe, você pode dizer qual que é? PEC emergencial, tá aqui no esquerdadiario.com. Esse não é um site muito confiável, peço desculpas por... Mas se você puder, a gente não votou no meu mandato nenhuma PEC para congelar salários de professores. Desculpa até a piada, mas é porque realmente não é um site confiável. Se você puder me dizer qual é a PEC que eles estão referenciando, eu me comprometo a pesquisar e dizer do que ela trata, tá bom? Aí a gente pode dar essa... Aí você me fala depois que eu responder, pode ser? Mais uma? Primeiramente, muito prazer, sou Pedro Samartim, estudo aqui no colégio, faço técnico de publicidade, conheço muito seu trabalho, voto em você, estou conhecendo bastante suas propostas e está entre as minhas opções de voto. Uma coisa que eu queria saber muito sobre você é na parte de segurança pública. A gente fala muito sobre isso, São Paulo fala muito sobre isso, mas geralmente quando acontece, se acontece, são políticas públicas muito voltadas para o centro de São Paulo. Dificilmente todas essas políticas vão chegar naqueles bairros mais periféricos. Você, exemplo disso, você sabe como realmente acontece. Então, eu queria saber como você vai enfrentar isso e convencer a Câmara dos Vereadores a fazer isso também. E outra coisa, que é uma coisa que é bem importante para São Paulo, é a questão da batata quente, que é a Cracolândia. Que ninguém quer, assim, falar, eu tenho que resolver isso. E fica entre prefeitura, governo do estado, e ninguém sabe quem resolve, como resolve, qual plano usa, qual metodologia usa. Então, essa é a minha dúvida. Obrigado. Eu vou responder agora, pode ser? Então, sobre a pergunta do Pedro, da Cracolândia, as três estão muito relacionadas. Então, eu vou falar um pouco das três diretamente. Eu mencionei para vocês que eu sentei para conversar com todos os ex-prefeitos que a gente teve aqui em São Paulo. E eu sentei também com os últimos secretários que atuaram na Cracolândia. E eu fiz algo um pouco diferente. Por quê? Nessas conversas, ficou muito claro para mim que houve esforços reais das últimas gestões para enfrentar a Cracolândia. Não é que ninguém nunca fez nada, não é que ninguém nunca tentou. É que é um problema muito complexo. E eu, tentando resumir esse entendimento, tenho a percepção de que diferentes gestões apostaram em diferentes ângulos, soluções. Então, a gente teve gestões que olhou mais para a questão de saúde, gestões que olharam mais para a questão de assistência, gestões que olharam mais para a questão da segurança, do combate ao que acontece lá. E eu fiz algo um pouco ousado, que foi convidar para estar do meu lado ex-secretários que, de alguma forma, atuaram na Cracolândia com um olhar diferente. Então, eu trouxe Leandro Piquet, que é um grande especialista de segurança pública, mas trouxe também o coronel Zé Roberto, que já atuou na Cracolândia. Eu trouxe o Floriano Pêsaro e a Luciana Temer, que nas gestões do PSDB e do PT também já atuaram na pauta de assistência. Eu trouxe a Laura Miller, que é uma professora do INSPER, que já foi secretária no governo do estado e que olha muito para a questão da população em situação de rua. Eu trouxe o Daci,
que já foi alguém que esteve em situação de rua, que a gente fala de morador de rua, e que hoje lidera um projeto muito legal para tirar as pessoas da rua. Eu não vou me alongar, mas trouxe o Dr. Jair, que é um psiquiatra que é super renomado. Essas pessoas todas têm muita experiência, mas elas nunca trabalharam juntas, no sentido da gente ter um programa que foque ao mesmo tempo em todas essas áreas. É um debate mais complexo, mas mais honesto, de falar, tem bandido na Cracolândia. E a gente tem que entender a economia do crime que acontece lá. Porque enquanto a gente não sufocar essa economia, a gente está só cortando a cabeça da medusa. Tem Cracolândia porque tem material reciclável que é levado no ferro velho, que se pega o dinheiro e se compra crack. Se você não entender essa economia, se você não sufocar essa economia, não tornar esse negócio inviável, a gente não vai resolver. Mas tem doente na Cracolândia também, não tem só bandido. E aí eu falava que a cidade tem 1.500 leitos, gente. Só na Cracolândia tem mais gente do que isso. Se você somar público e privado, tem 1.542 leitos. Então, a gente vai ter que ter uma solução para quem é doente. E vai ter que ter programa de empregabilidade, de formação, porque não adianta de nada também internar a pessoa e ela sai e ela vai voltar para a rua porque ela não tem um emprego. Ela não tem o que fazer, ela não tem um novo vínculo. Então, olha o tempo que eu levei. Não viraliza no Twitter essa minha fala, mas é uma fala honesta. De tudo que eu estudei, de tudo que eu ouvi, de entender que a Cracolândia não conseguiu ser enfrentada até aqui, porque é como uma medusa mesmo. Se você corta só a segurança, corta só a assistência, enfrenta só a saúde mental, os outros aspectos vão garantir que ela está se retroalimentando. Então, acho que meu desafio aqui, eu estou convencida que esse é o melhor time, porque a gente que já esteve lá, o meu desafio vai ser de comunicação, de convencer as pessoas que não é um discurso polarizado, um discurso fácil que vai resolver aquela questão. E aí, sobre a pergunta do Gabriel agora, né? Eu vou falar sobre o Tarcísio, que tem a ver, e eu volto na sua outra pergunta. Eu hoje sou a única pré-candidata que dialoga, conversa, trabalha com o governador Tarcísio e com o presidente Lula. Eu não votei no governador Tarcísio, eu votei no presidente Lula. E eu tenho um diálogo igualmente aberto com os dois. E assim, com coisa concreta. Do pé de meia ao marco legal do ensino técnico, que o presidente Lula sancionou lá em Brasília, a todo o trabalho que eu estou fazendo agora com o governador Tarcísio, com a secretária Natália, para a gente ter a tarifa reduzida automática na conta de água. Que é uma luta minha, porque hoje é muito burocrático. Quem está na periferia tem que ir lá na sede da Sabesp, é uma burocracia danada. E isso você só faz desmontando o palanque pós-eleição. Então, a gente tem um contexto em que meus principais adversários são brigados ou com o presidente ou com o governador, e eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, até porque, para enfrentar a questão da segurança, a gente vai contar com o apoio da Polícia Militar, com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Federal, e eu me orgulho de saber trabalhar com os dois e de saber desmontar palanque. E aí, antes de ir na pergunta do Pedro, só para dizer que eu não deixo de ser deputada, eu, inclusive estou indo a Brasília toda semana. Eu acho que as pessoas não vão querer uma má deputada para ser prefeita de São Paulo. Se eu for eleita, aí sim eu terei que renunciar ao meu mandato, mas apesar de estar em pré-campanha trabalhando muito, essa é até uma matéria que eu não tenho falta, eu sou muito comprometida com o meu trabalho lá em Brasília. Um cuidado que eu tive foi dar carga total para entregar muito nesse meu primeiro ano do segundo mandato, porque foram 337 mil votos, eu fui a única deputada da esquerda à direita que conseguiu aumentar voto, dentre todos os mais votados, e eu acho que eu prezava honrar isso com muito trabalho. Então, fundei a bancada da saúde mental, fundei a bancada dos centros urbanos, fui a presidente mais jovem da história da bancada da educação, aprovei uma porrada de projetos, porque eu achava que se eu quisesse voltar para a rua e pedir voto, eu tinha que ter trabalho para mostrar, e eu tenho. Então, estou feliz com isso. E aí, sobre o meu suplente, eu tenho um suplente que muito me orgulha, que é o Agostinho. Ele é hoje presidente do IBAMA, é um cara super sério, uma liderança nacional reconhecida por todo mundo na pauta ambiental. Então, caso eu seja eleita, se Deus abençoar e o povo votar, o Agostinho é meu suplente, é quem assume, e eu vou ser muito sempre transparente em relação a isso. Em relação à pergunta do Pedro, eu acho que a gente já começou a fazer esse diálogo, mas a prefeitura, ela é responsável direta pela guarda municipal, então pela nossa GCM aqui na capital. Nós temos 7 mil efetivos na GCM. A GCM, que é a guarda, precisa ser fortalecida, precisa de um efetivo maior, mas se a gente não se articular com outras forças policiais, a gente não dá conta. Porque a gente não é o principal responsável pela investigação,
pelo trabalho mais ostensivo de combate ao crime. Então, o que eu já vi de mais interessante mundo afora, Nova York, ou em Pelotas, ou em Teresina, são algumas referências que a gente tem hoje, é um trabalho de articulação por distrito, que é o que eu proponho. Hoje, a gente não tem nenhum órgão, nenhuma reunião, nenhum conselho que reúna a PM, a Polícia Civil e a Guarda para fazer a atuação territorial. A gente tem casos em que tem o mesmo crime sendo abordado pelas três de forma independente. A gente não compartilha informação de câmera, não compartilha investigação, não combina atuação, não é à toa que a gente chega depois que o crime acontece, não é à toa que o trabalho é concentrado no centro. Então, a minha proposta é que a gente tenha comitês de segurança liderados pela prefeita, em que a gente possa articular o trabalho dessas forças policiais. Assim, você chega antes, o crime sempre acontece no mesmo lugar, ele é muito mais previsível do que parece, e acho que o papel da prefeitura tem que ser de articular. E aí tem outras coisas que a gente pode fazer que contribuem. Uma delas é zeladoria. Pode parecer não tão atrativo, por assim dizer, mas você tem uma cidade bem iluminada, que recolhe seu lixo, sabe, teoria da janela quebrada nas veias, para quem quiser investigar, mas que cuida do ambiente, é uma cidade que repele o crime. A gente faz isso muito mal aqui em São Paulo. E aí, trazendo a lógica da periferia, tem uma experiência muito legal da Cidade do México, dos arredores, em que a prefeitura coloca as pessoas que trabalham na prefeitura para caminhar com as mulheres à noite, para que elas digam onde é que elas estão se sentindo inseguras. Onde tem matagal, onde está escuro, onde não tem transporte público, onde a lâmpada está queimada, porque se a gente vai só na lógica do centro, a gente deixa a periferia insegura para a mulher, para o idoso, para a criança, para o cadeirante. E aí tem uma terceira coisa que é trabalho de prevenção social. É médio e longo prazo, mas escola aberta final de semana, escola em tempo integral, a gente não ter só a bolinha. Programa robusto de esporte e de cultura é uma forma da gente criar alternativas para o jovem que está na periferia. Eu falei muito, gente, mas porque segurança é um tema mega complexo e que a gente está tratando com prioridade máxima. E aí, não sei se o Rafael queria trazer a pergunta de novo. Tá, eu tô só, desculpa, abrindo aqui. Foi a do auxílio mesmo, né? Se eu me lembro, faz um tempinho, mas se eu me lembro bem, essa foi a PEC que viabilizou o auxílio emergencial. Então, porque eu votei a favor, acho que é um pouco óbvio, assim, é a minha história, quem eu sou, é quem eu espero representar. E eu acho que esse artigo que gerou essa fake news, porque é fake news. A gente nunca votou absolutamente nada para congelar salário de professor, etc. e tal. Se eu me lembro bem, me perdoem porque faz um tempo, é uma previsão de que se em algum momento algum estado ou município tivesse muito endividado, se acionariam alguns gatilhos de responsabilidade fiscal, que inclusive já existem. A gente tem regras. Então, para poder contratar mais servidores públicos, para poder expandir o investimento, nossos municípios e estados precisam ter as contas arrumadas. Mas não era a previsão original da PEC, não trazia nenhuma consequência para além do que a gente já tem. E me perdoe até pela reatividade, mas é porque eu sou alguém que apanha tanto da esquerda quanto da direita. Então, eu conheço bem os portais de esquerda e de direita, que são zero confiáveis, que compartilham fake news, e esse é um deles. E aí, obviamente, não é obrigação de ninguém saber, mas só reforçando, gente. Sempre chequem as informações, sempre pesquisem vocês no site do Congresso, porque é assustador o tanto de coisa que, assim, nunca aconteceu, que sai numa notícia porque tem gente pilantra recebendo dinheiro para fazer pilantragem, tá certo? Como estamos de horário? Oi? Se for rápido, dá para a gente fazer. Oi, eu sou Lucas Nepomuceno e eu sou da periferia de São Paulo. Eu só não ouvi seu nome, perdão. Lucas Nepomuceno.
Perfeito. Só vou pedir, pessoal, um pouquinho de silêncio para a gente poder ouvi-lo. Eu sou da periferia de São Paulo, nasci na Brasilândia e, graças a Deus, eu consegui fazer a faculdade. Estou fazendo faculdade agora, minha esposa está aqui na FECAP fazendo faculdade e meu irmão mais velho também. Porém, o meu irmão mais novo pegou os anos iniciais da educação dele durante a pandemia, o que quebrou completamente a educação dele. Ele está no 7º ano e ele mal consegue ler e escrever. E eu queria saber se você tem... Ele é de escola municipal, se você vai ter algum programa voltado à alfabetização em relação ao que aconteceu na pandemia. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Tabata. Prazer, meu nome é Eduardo. Estou no 3º semestre de Ciências Contábeis. Gostaria de saber se você tem propósito para a inclusão de deficientes, especialmente os autistas. Oi, Tabata. Eu sou a Ana Luísa também. Hoje eu não sou moradora de São Paulo, eu sou moradora do ABC Paulista, então eu não chego nem a votar nas eleições de São Paulo, mas eu faço parte de uma região que é muito afetada por todas as decisões da prefeitura. Então eu gostaria de entender se você, se o seu gabinete, tanto como deputada, mas também agora como projeto da prefeitura, se você tem alguma pauta voltada à integração regional, tanto quanto ao ABC Paulista, mas também com a Baixada Santista e também em todas as regiões, os bairros vizinhos da região metropolitana de São Paulo. Tabata, aqui. Assim como você, eu estou mudando de vida através da educação. Eu vim do Ceará para cá recentemente, graças ao ProUni. Então, eu queria saber, caso você for eleita, qual vai ser as suas primeiras atitudes para melhorar a catástrofe que está a educação municipal de São Paulo. Qual o seu nome? Oi. Eu sou Rafael Cerqueira César, eu faço Relações Internacionais na SPM e Gestão Pública na Fundação Getúlio Vargas. E eu queria saber como é esse processo de entrar na política, porque muitos jovens estão se interessando, mas a maioria ainda não sabe como entrar na política e muitos pensam que isso é restrito a pessoas que são famosas nas redes sociais, estão ganhando essa popularidade mas tem muitas pessoas também que querem fazer parte dessa luta, não exclusivamente que sigam a sua ideologia exata, mas de todos os campos, esquerda e direita. E eu queria muito saber como dar esse passo inicial. Você que foi uma pessoa que conseguiu dar esse passo, não sendo vinculada às redes sociais. Ô, gente, é só que já estão 5 aqui. Então já... Claro. Gente, está muito interessante. O Marcos, que é assessor da Tabata, vai deixar o contato dele aqui com o professor Edson, para vocês poderem encaminhar perguntas que não der tempo agora, tá? E também ele me passou a informação agora que a Tabata vai estar de novo aqui para um outro evento dia 16. Tá? Então eu não estou sabendo, mas acho que vocês podem se informar na própria FECAP. E então é por aí. Tá bom? Vocês me complicaram, né? Porque vocês me deixaram 5 minutos para 5 perguntas. Vocês só me ajudem, porque eu não estava localizando. Lucas, da Brasilândia, ali. Pronto, localizei. Primeiro, parabéns para você, para toda a sua família. Eu digo muito que para a gente que vem de baixo, estudar é um ato revolucionário. Só vocês sabem do que vocês enfrentaram para chegar até aqui, mas tenho certeza que tem muita gente olhando para vocês e se inspirando. Então, parabéns mesmo. Em relação à alfabetização, e já juntando com uma pergunta que eu recebi depois, acho que a da Júlia tem a ver com isso também. Olha, eu acho que não dá para falar em nada na educação se a gente não equaciona essa questão da alfabetização. De novo, não dá para sonhar vestibular, não dá para sonhar ensino médio, não dá para sonhar em educação técnica, nada se a gente não está alfabetizado. Então, o que eu proponho é um pouco radical nesse sentido. A gente tem que ter um compromisso na cidade de São Paulo de alfabetizar 100% de quem está na rede municipal.
obviamente, olhar para quem já está em anos mais avançados e ter um pacto com quem está saindo do segundo ano para sair alfabetizado. E isso inclui a pauta, quem me fez a pergunta sobre crianças com autismo? Ali. Isso inclui a pauta da inclusão. Dá sim para alfabetizar uma criança com deficiência, dá sim para alfabetizar uma criança que está vivendo em meio à pobreza, é mais desafiador. Mas tem como, na cidade mais rica do país tem como. E me parece muito absurdo que a gente tenha cidades como Sobral, Teresina, que com muito menos recurso do que a gente conseguiu equacionar isso e a gente não consegue. Então, se perguntar qual é a sua principal pauta para a educação, até seguindo a pergunta da Júlia, é que a gente tenha um pacto pela alfabetização. Esse vai ser o começo, porque, de novo, quem não tiver um pacto pela alfabetização, todo o resto é mentira. E aí, como é que faz? Aí eu tenho uma bagagem de gestão feita por escola, de você, formação de professores, trazer a comunidade escolar para esse pacto, aí a gente pode esmiuçar que essa é a área que eu mais entendo. Trazendo só uma questão sobre a pauta da inclusão de alunos com deficiência, especificamente a pauta de alunos com autismo, a gente tem hoje muito orgulho de ter uma deputada estadual, que é a deputada Andrea Werner, que é uma deputada autista, mãe de uma criança com autismo. E eu chamei a deputada Andrea Werner para ser a nossa coordenadora do grupo de inclusão, porque é a história de vida. Ela conhece as referências do mundo e do Brasil como ninguém. E o nosso compromisso com ela, com o Theo, que é o filho dela, com toda a sociedade, não só para as crianças e mães atípicas, é que a gente vai ter uma rede municipal de fato acolhedora. E não só no discurso, não só a aparência, mas na alfabetização. A gente tem que ser uma cidade que garante que cada criança pode atingir o seu potencial, e isso passa pela inclusão das crianças com autismo. E aí, até já somando aqui a pergunta do Rafael, a gente está, inclusive, é claro que eu tenho uma visão de mundo específica, mas a gente tem uma visão bastante ampla das coisas. Então, quem quiser, nesses próximos 2 meses, fazer uma imersão em políticas públicas, dados da cidade, melhores referências de políticas municipais do mundo inteiro, venha com a gente no plano de governo, porque a gente juntou um timaço. É um timaço mesmo, de ministeriáveis. Nós teremos daqui até julho para escrever nossas propostas e pode ser uma boa oportunidade para quem quer trazer o seu conhecimento, a sua vivência, a sua luta, mas também participar desse processo de escrita de políticas públicas. Em relação à pergunta da Ana Luísa, estava aqui. Ana Luísa, 2 exemplos só, porque eu estou aqui corrida de tempo, mas a gente tem uma proposta no nosso grupo de mobilidade de criar um órgão que olhe para a questão da mobilidade na região metropolitana. Até invertendo sua pergunta, São Paulo sofre com o trânsito do que acontece nas 39 cidades. E aí, se a gente olha para o mundo, as pessoas estão encarando a questão da mobilidade não como uma questão da cidade, mas das metrópoles. Então, a nossa proposta é que a gente possa ter uma maior integração na região metropolitana e possa tomar decisões na área de transportes junto com a região metropolitana. Uma outra provocação que eu ouvi hoje é que a gente não pensa as vocações da cidade. A vocação que a Santa Efigênia tem para a questão de TI, a vocação que o Bom Retiro tem para a questão da moda, a vocação que a gente tem para tecnologia e saúde aqui na cidade, e uma vocação que o ABC e as bordas de São Paulo têm é no setor automobilístico. Mas a gente tem que fazer isso olhando para o futuro e não para o passado. Então, pensando baterias, pensando em carros elétricos, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, aproveitando essa infraestrutura, esse conhecimento, para gerar empregos na região. Estava tendo esse debate hoje por coincidência, só trouxe 2 exemplos pela questão do tempo. Sobre a pergunta da Júlia, acho que eu já respondi. A gente tem um compromisso com a primeira infância, tem um compromisso com a alfabetização e com escolas em tempo integral. Não é só o rico que pode fazer, sei lá, judô, balé, natação, uma aula de inglês. Se a escola pública não oferecer o que as melhores escolas particulares oferecem, a gente sempre vai perder essa guerra. E eu vou além. Por que é que a gente não pode ter uma Olimpíada Paulista de Matemática em que os melhores alunos de cada escola vão para a NASA e para a Disney? Só deixa a provocação, porque a gente acha que só rico pode ir para a NASA e para a Disney. Por que é que a gente não pode ter uma rede municipal em que alunos estão fazendo intercâmbio fora? Porque é mais barato pagar o intercâmbio do que pagar uma prisão por 6 meses. Por que é que a gente não pode ter uma rede municipal que investe de fato no inglês?
Estou falando de coisas que já foram feitas no Brasil, tá? Antes que vocês achem que é uma ideia que vem do Canadá. Então, só para deixar algumas provocações. E aí, sobre a pergunta do Rafael, me ajudem aqui, gente. Obrigada. Rafael, tem duas formas de responder a sua pergunta. Eu acho que a forma mais distanciada do processo eleitoral é que eu acho que identificar o que te move, qual é a tua causa, é uma boa maneira de chegar na política. E a gente vai acumulando causas. Eu cheguei com a causa da educação, hoje eu tenho a causa do saneamento básico, a causa da saúde mental, mas eu acho que quando a gente tem clareza da transformação que a gente quer promover no mundo, a gente também tem muita clareza de quais são nossos inegociáveis. A gente não topa tudo, eu não topo tudo. Então, acho que se perguntar qual é a transformação que eu quero ver no mundo, o que é que faz meu olho brilhar, o que é que eu quero me aprofundar, conversar com as pessoas o dia todo sobre isso, para mim sempre foi educação. Então, acho que essa é uma resposta. E a outra resposta é se engajar, se jogar. Então, eu represento aqui um projeto político-partidário, eu sou presidente municipal do PSB, mas outras pessoas poderiam dar essa mesma resposta. Eu venho me esforçando muito por criar espaços de participação mais democráticos no partido. Então, a gente tem uma juventude que é muito ativa, a gente tem uma construção de plano de governo que é muito democrática, a gente reuniu ontem mais de 500 pessoas para o lançamento do nosso plano de governo, a gente tem um programa de voluntariado muito robusto, a gente tem programas de estágio no nosso mandato. Então, desse meu lugar, eu acho que a gente é mais forte se a gente for mais diverso, se a gente tiver mais gente contribuindo. Então, tem inúmeros espaços, se fizerem sentido para você, e se não, eu tenho certeza que mais à esquerda, mais à direita, tem muita gente bacana também, de quem você pode se aproximar para entender como é isso no dia a dia. Então, eu vejo esses dois caminhos, ou uma identificação com um projeto político partidário e tentar contribuir e estar junto, ou por causa, porque a gente faz política na sociedade civil, a gente faz política na comunicação, a gente faz política no setor privado também, e acho que causas podem ser um bom norte para a gente. Gente, posso encerrar aqui? Porque eu estou lascada com o tempo. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Quem quiser estar junto com a gente nessa pré-campanha, eu prometo grandes emoções. Quem quiser estar junto com a gente com o plano de governo, eu prometo que a gente tem o melhor time, mas de forma geral, quem quiser acompanhar, palpitar, criticar, acompanha lá nas redes sociais, a gente deixa nossos contatos aqui. Obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês. A escolha da maioria das pessoas é não querer nem saber que tem uma eleição esse ano. Obrigada por se interessarem e quererem saber quais são as propostas que estão na mesa. Acho que é isso. Muitíssimo obrigada, Obrigado, professor Edson. Muitíssimo obrigada, Luiz. E até as próximas. A Ashley está sugerindo uma foto. Como é que a gente faz isso? A gente desce? Aqui? Então tá bom. Vocês querem vir para cá também? Acho que isso não vai dar certo, não. Vocês querem vir? Construir um legado não é apenas uma questão de deixar um nome na história. É sobre ser um exemplo vivo, uma inspiração para aqueles que virão depois de nós. É sobre mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades, é possível fazer a diferença e mudar o mundo. Temos orgulho de ser o que somos, mudando a vida e a história de tanta gente. E hoje, eu sou professor. Eu sou empreendedor. Eu sou pesquisador. Eu sou tecnologia. Eu sou o mundo. Eu sou arte. Eu sou cultura. Eu sou diversidade. Eu sou representatividade. Eu sou esporte. Eu sou ritmo. Eu sou futuro. Eu sou educação. Eu sou transformação. Orgulhosamente, eu sou a FECAP. Eu sou 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 FECAP. 121 anos. Orgulhosamente, eu sou FECAP.